Fala, fala meu cabeçudinho, bom dia, tudo na paz com vocês, tudo tranquilo. Desculpa aí que hoje o vídeo tá saindo muito em cima do horário dos jogos, mas é porque eu tô na semana do evento em São Paulo, o maior evento da América Latina do mercado iGame, e ontem foi dia de uma premiação que inclusive tá aqui, ó. Vencedor, prêmio influenciador do ano de 2025 das Américas, o maior influenciador do ano de 2025 na América Latina do mercado iGame, o que é melhor, uma influência positiva, com uma mensagem positiva, sem apelação, sem gritaria, sem zoada, sem nada, trazendo conteúdo de verdade para vocês, tá? Obrigado, gratidão. Quem torce por mim, quem gostou de eu ter recebido esse prêmio, comenta aqui prêmio só para saber quem é que tá junto comigo. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve que estamos indo rumo aos 300 mil inscritos. Vamos direto às análises dos jogos desta quarta-feira, porque eu já sei que tá em cima do horário. Hoje vai dar green, hoje vai dar green. Alô, Denise! Assim como tudo nessa vida, tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Tô gravando o jogo no dia, ó. São 10h46 da manhã, daqui que ainda passe pela edição. Vai chegar esse vídeo aí pra vocês próximo de meio-dia, 1h da tarde. Qual é o lado bom? É que a gente tem todos os mercados abertos para poder trabalhar com vocês, coisa que geralmente não acontece quando eu gravo no dia anterior. Então aqui, ó, por exemplo, PSG e Aston Villa. Eu gosto muito da linha de tiros de meta para o jogo. Olha lá, tiros de meta só abre no dia da partida. Olha essa linha aqui, mais de 13.5 tiros de meta numa odd de 1.60. Cabeçudo, como é que funciona? A gente precisa que a bola saia pela linha de fundo e que o goleiro cobre o tiro de meta mais que 13.5 vezes, e aqui a soma dos tiros de metas do PSG com a soma dos tiros de metas do Aston Villa. O PSG tem um time melhor, tem mais chances de vitória, porém a equipe do Aston Villa não é boba, tá? Não tá aqui nas quartas de finais de uma Champions League se fosse um time ruim. Então também deve atacar. Eita, atacar. Então, galera, mais de 13.5 tiros de meta na partida, vejo como uma linha excelente para a gente estar trabalhando. Para o nosso segundo jogo de duas equipes extremamente ofensivas também, temos Barcelona contra Borussia Dortmund. Ontem tivemos o Real tomando a sapecada e tivemos o Bayern de Munique perdendo dentro de casa. Então assim, vamos ter cuidado com as análises desses jogos. Eu sei que todo mundo quer colocar a vitória do Barcelona, só que com a odd de 1,30 num jogo de Champions League quarta de final, não vejo valor. Sinceramente, não vejo valor. Vou te falar mais uma coisa. Eu preferiria trabalhar um handicap 2.5 Borussia Dortmund do que uma vitória do Barcelona, sendo que paga mais. Aqui seria o seguinte, o Barcelona precisaria vencer o jogo por 3 gols ou mais de diferença. Não vou trabalhar essa opção, porque tem uma opção melhor para a gente trabalhar. Eu só estou mostrando para vocês que é um jogo de quarta de finais de Champions League, de dois times grandes, que essa linha está muito desajustada para a vitória do Barcelona. Isso aqui tinha que ser odd de 1,50. Odd 1,50, ok? Eu sei que o Barcelona vive um ótimo momento, eu sei que o Borussia não vem de um bom momento, mas é quarta de final de Champions League. Mas a minha análise aqui, o melhor para esse jogo é o mercado de defesa de goleiro, mercado excelente, mercado que eu adoro, que eu gosto muito. E aí nós temos aqui, ó, a linha de 5.5 defesas na partida. O que é que a gente precisa aqui? Que no total, na partida, tenha mais de 5.5 defesas. Só para você ter uma noção, ontem no jogo de Arsenal contra Real Madrid, que o Real Madrid não conseguiu marcar um gol sequer, mas tivemos 8 defesas de goleiro. Imaginam um jogo bem aberto, como foi o jogo do Real e Arsenal. Um jogo de muitas finalizações no gol, um jogo de muitas defesas. Então, vamos trabalhar aqui com a linha um pouco mais segura, porque vai ser a análise do dia, o palpite do dia do cabeçudo. E aqui a gente coloca, ó, uma unidade no valor de 2.000 para buscar R$3.000. Odd de 1.50, mais de 5.5 defesas dos goleiros na partida. Toda vez que eu trago a análise do dia, eu falo, galera, joguem com responsabilidade, o jogo é apenas exclusivamente para maiores de 18 anos. E é justamente isso quando eu falo aqui, ó, de influência positiva. Eu sempre trago para vocês a questão do jogo responsável, beleza? Então, tamo junto, Barcelona, Borussia Dortmund, mais de 5.5 defesas. Vamos de Copa Sul-Americana, porque o Cruzeiro vai fazer o seu segundo jogo, dessa vez contra o Musushi Runa,
Perdeu o primeiro jogo na competição, tá aqui ó, perdeu por 1-0 para o União Santa Fé e vem de uma derrota de 3-0 contra a equipe do Inter, levando em consideração que teve um jogador expulso bem no iniciozinho da partida. A minha análise para esse jogo de Omosushi Runa, que venceu a equipe do Palestino por 3-2 e aí por isso se encontra ali na liderança do campeonato, é uma vitória da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda está se ajustando, tem um bom plantel, tem bons jogadores, mas o time ainda está se ajustando. É um bom jogo para a equipe do Cruzeiro vencer e iniciar uma sequência positiva na temporada. Então, para esse jogo de Cruzeiro contra o Omosushi Runa, a minha análise é uma vitória da equipe do Cruzeiro jogando dentro de casa, até porque, sinceramente, se não ganhar esse jogo dentro de casa, vai ser muito difícil conseguir classificação para a próxima fase dentro da Copa Sul-Americana. Para o nosso quarto jogo, Libertadores da América, temos o Palmeiras em casa, aqui em São Paulo, no Allianz, contra a equipe do Cerro Porteño. Palmeiras não perdeu nos últimos 4 jogos e nem perdeu 9 dos últimos 10. Eu estive na Ilha do Retiro assistindo o Sport Palmeiras, que sinceramente, na minha opinião, não foi pênalti, aquele segundo pênalti do Palmeiras. Aquele jogo era para ter terminado empatado. O Sport jogou melhor do que a equipe do Palmeiras naquela partida. O Palmeiras ali que jogou praticamente com um time misto e depois que entrou os jogadores principais. E aí você tem aqui do outro lado um Cerro Porteño que não perdeu 8 dos últimos 10 jogos. Geralmente faz jogos difíceis contra times brasileiros. A minha análise para esse jogo poderia ser uma vitória da equipe do Palmeiras, mas com essa odd de 1.33 eu consigo encontrar coisa melhor dentro dessa partida, principalmente tendo todos os mercados abertos para a gente trabalhar. É essa daqui, ó, para a equipe do Cerro levar mais cartões do que a equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras é uma equipe muito disciplinada, joga dentro de casa, deve ter muito mais a posse de bola e jogar muito mais no ataque do que a equipe do Cerro, provavelmente forçando que a equipe do Cerro faça mais faltas e receba um número maior de cartões. Odd de 1.60 para a equipe do Cerro receber mais cartões do que a equipe do Palmeiras. E para encerrar essa nossa quarta-feira de futebol de Champions, Libertadores e Copa Sul-Americana, temos Flamengo jogando em casa contra a equipe do Central Córdoba. O Flamengo que estreou vencendo na Libertadores semana passada, vencendo fora de casa a equipe do Deportivo Táchira, e o Central Córdoba empatou contra a equipe da LDU. Flamengo, na minha opinião, tem o melhor plantel, os melhores jogadores de toda a América Latina, na minha opinião. Não sei na sua. Aproveita e deixa a sua opinião aqui. Qual você acha que é o time que tem o melhor plantel da América Latina? Os melhores jogadores, contando jogadores titulares e jogadores reservas, tá? Porque plantel, quando eu falo plantel, é o time todo, não apenas os titulares. Flamengo não perdeu nenhum dos últimos 10 jogos, marcou gols em 90% deles, marcou gols no segundo tempo em 90%, venceu 8 deles, joga contra um Central Córdoba que não venceu nenhuma das últimas 4 partidas e não venceu 8 dos últimos 10 jogos. Poderia trabalhar a vitória do Flamengo? Poderia, odd 1,30. Olhei uma vitória do Flamengo no primeiro tempo, pagava 1,72. Só que isso daqui me preocupou, porque o Flamengo é um time de marcar mais gols no segundo tempo. O que é que eu gostei aqui para esse jogo? A linha de escanteios no primeiro tempo da partida. Mais de 3,5 escanteios no jogo, no primeiro tempo, com a odd de quase 1,60. E detalhe aqui, não é só os escanteios do Flamengo não, tá? Aqui somos escanteios do Flamengo com os escanteios do Central Córdoba. Tudo bem que deve o Flamengo ter mais cantos do que a equipe do Central Córdoba, mas aqui você pode juntar os escanteios das duas equipes. Mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo de um jogo do Flamengo dentro de casa, com o Maracanã lotado. Cara, tem valor demais isso aqui, tá? Melhor do que colocar a vitória do Flamengo. Encerrando aí mais uma vez as análises dos jogos aí desta quarta-feira, tive que fazer no dia dos jogos, na correria. A diferença é que eu pude trazer aí alguns mercados especiais que eu costumo não trazer, porque só fica disponível no dia do jogo. E obrigado, gratidão para cada um que comentou aqui embaixo pelo prêmio de influenciador do ano de 2025. Gratidão, obrigado de verdade a cada um de vocês. Hoje vai dar